Estamos de volta com esse último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Ivan e também o vereador Doda. De uma forma descontraída, estamos falando sobre família, os valores, costumes e a representação da família na construção do ser humano. E nós estamos participando conosco aqui, o vereador Ivan e o vereador Doda, e estamos falando do conteúdo programático das TVs, e até o Ivan falou em relação ao Sítio Pica-Pau Amarelo e outros programas que tinham um cunho infantil e que de repente houve-se uma nova versão. Pergunto aos senhores, nós estamos falando sobre a família e estar preparada para enfrentar esses novos desafios, enfrentar tudo aquilo que se oferece, tanto na internet quanto na televisão, na TV aberta, até mesmo nos canais pagos também, existe essa possibilidade. Senhores, como os pais devem se preparar? Nós devemos trabalhar em duas frentes, tanto no jovem quanto na criança, e também para os pais, que são pais no momento em que tudo muda. Há alguns anos atrás, celulares eram coisas difíceis, raras, apenas visto em filmes de espionagem, nas telas de cinema. Hoje o celular é uma realidade, a internet é uma realidade. Como preparar os pais para desenvolver o melhor para os seus filhos num momento como este? Márcio, eu tenho dito e eu tenho convicção de que o pessoal fala muito na escola, na educação, de uma educação de qualidade, que a educação é o caminho para resolver todos os problemas e para preparar um jovem. Eu acredito para preparar um futuro, para preparar uma pessoa, eu acredito muito na educação. Eu entendo que a educação, quando a gente fala na educação em termos de município, na educação em termos de dar um apoio àquela criança quando na primeira série na escola, com 4, 5 anos ali na creche, que tem que começar ali, porque uma criança, Márcio, se os pais não educar nos primeiros 2 anos de vida, começar ali, depois dos 7, 8, 10, ele não prepara mais aquela criança. Ele não educa mais uma criança com uma linha positiva que tem que caminhar. Já fica tarde. A gente tem acompanhado em estudos aí essa diferença. Então, a partir dos 2, 3 anos, já tem que ensinar os bons costumes para a criança, que ela já sabe ouvir, já sabe falar, já sabe pedir as coisas. Então, a partir dali, você tem que começar a educar essa criança. E no currículo escolar, na creche, é o início de começar a preparar aquela criança, porque quando ela tiver com 15, 16 anos, ela precisa de uma oportunidade de um curso profissionalizante, de uma bolsa de estudo, de se preparar para o mercado de trabalho, que ela já está começando a se preparar para definitivamente chegar aos 18 anos e ter sua vida. Mas o que eu quero dizer com isso é que com tudo isso, o diálogo, eu entendo ainda, que é a alma de tudo. O diálogo é o principal ponto de uma família estar sempre ali atenta, porque às vezes na maioria das vezes, Márcio, você percebe aí em algumas famílias, que eles almoçam, um filho vai para um quarto, um outro vai para a sala, um outro não mantém um tipo de contato, um almoço na janta, o pai vai para o bar, a mãe vai para a cozinha, falta aquele diálogo, aquele contato. Então, assim, aquele diálogo presente. Entendeu? Então, assim, se não houver sempre aquele diálogo, sempre aquela conversa, se não houver essa visão voltada para estar sempre atento ao filho nos primeiros anos, depois que ele vira adolescente, fica difícil. Então, a gente acompanha aí uma série de segmentos que, com a evolução dos tempos, fez com que as famílias corressem mais, assim, não tivesse mais aquela presença ali familiar, o pai, a mãe, os filhos ali junto. Então é importante que alguns valores sejam rediscutidos, desde o currículo na escola, desde essa questão da grade escolar e em casa aquele diálogo do dia a dia, eu vejo como uma importância muito grande assim da família estar mais presente, mais juntas. Como ferramenta para melhoria. Uma ferramenta para melhoria inicial, porque se você soltar, se você deixar mais livre, então fica mais difícil o contato. E hoje você percebe isso, às vezes você chega em casa, seu filho está no quarto, tem pais aí que falam, o filho está dormindo, mal conversa com o filho. E tem que estar fiscalizando, tem que estar ali do lado, tem que estar cobrando, tem que estar ouvindo. Quando uma escola fala assim, olha, eu gostaria que os pais viessem aqui, às vezes é até para dar um conselho de uma
de uma rebeldia de um filho que quantos e quantos psicólogos às vezes ficam acompanhando pela situação dos valores que mudaram também. Então é importante a gente chamar a atenção para a questão do diálogo. Vereador Ivan, nós temos a visão de que a família necessita da presença do poder público. Ela necessita da presença do Estado neste momento. Com toda essa evolução, as nossas crianças, os nossos adolescentes ficaram então à mercê de toda a influência do mundo e sem a proximidade da família. É errado pensar assim? Não. Pô, mas eu me preocupo, essa questão, como você falou, do poder, né, do poder público tá na interferência. Eu fico preocupado com criações de leis, né, que a gente tem visto aí, que na verdade coloca por terra tudo que a gente está defendendo aqui. A questão do diálogo, a questão da aproximação do pai, da mãe, do filho, né, uma família com os bons costumes tradicionais, como a gente tem falado, o bença mãe, o bença pai, pai eu te amo, filho eu te amo, filho como é que foi o seu dia hoje, pai está com algum problema, esse tipo de situação, e a minha preocupação é quando se criam leis aí, Márcio, a gente tem visto, eu tenho acompanhado, porque a gente fala, a família é base de tudo, é o sustentáculo da sociedade, de uma boa sociedade, é a família, a educação vem de berço, mas quem é o agente público, aquele que pode criar lei, aquele que pode sancionar, o que pode vetar? Então tem que se ter esse cuidado. A gente vê acontecer aí de cartilhas maldosas sendo levadas, algumas coisas de valores eu tenho falado, é a questão porque você, poxa, nada contra e assim, e ao mesmo tempo com tudo contra nessa questão da questão das minorias, algumas leis, como composições. Sim, poxa, então isso tem prejudicado. Você veja só, Dia dos Pais e das Mães, hoje já até se tem uma predisposição de se abolir esse dia, né, para colocar o Dia da Família, nada contra, assim, mas pô, o Dia do Pai, da Mãe, acabou aquelas festas de escola, antigamente você tinha lá o teu período, né? Você ia receber a homenagem, e hoje isso ficou. O tempo tem atropelado, Márcio, essa situação de uma maneira muito ruim, muito nociva e destrutiva, né? A gente está discutindo aqui, são as facilidades. Pô, hoje tem grupo de WhatsApp de família, né? Você trata os assuntos, você troca ideia, e através desses grupos. Então, você vê que os valores, aquela questão de valores invertidos, isso tem prejudicado muito. E nós, como agentes públicos, né, como pessoas que somos aqui para fazer lei, nós precisamos vigiar nesse sentido. O que está sendo fomentado também nessa questão, eu falo até de leis, em relação à família, qual é a seguridade, o que se tem se apresentado, né, para que se, na verdade, proteja esse padrão que a gente vem defendendo, que a gente vem falando, e que hoje está esquecido, que é a família. Porque discursos são as coisas mais belas do mundo, são o discurso bem feito, né? Mas e na prática, o que tem se acontecido? Será que essa valorização não precisa partir também dos agentes? Eu acredito que precisa. Já começa, a gente tem falado, poxa, é claro que a educação, eu não vou criar lei para educar filho, não é isso. Mas às vezes até a gente tem falado do Estatuto da Criança e Adolescente, como foi citado pelo vereador Doda aqui, pelo Conselho Tutelar, você vive a problemática de tudo isso. Então não vai custar aí, daqui a um pouco, né, a famosa palmadinha quando se dá no nascimento, você tem que assinar um termo para daqui a um pouco a família não estar processando. Então, esse tipo de leis, assim, que às vezes a gente pensa que não, mas acaba prejudicando. Então, eu entendo, é muito difícil hoje, eu posso falar mesmo que é complicado. A gente tem feito, faço trabalho na igreja, a gente tem visto, né, que primeiro a libertação de tudo, a saída de tudo, só se tem um ente maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente tem falado que quando a gente começa a entregar os problemas aí, a gente começa a pedir o auxílio, né, maior, que é o auxílio que vem do céu, porque você está vendo hoje a tua família ser destruída, você ficar com um sentimento de impotência, né, porque muitas vezes está dominado, o sistema está dominado e está dominando, né, e a gente fica com esse sentimento que eu te falei, sem você poder fazer nada. Aí daqui um pouco, por conta de tudo que tem acontecido no mundo aí ultimamente, você tem um filho, né,
ou com a vida ceifada, ou o pai também, por qualquer que seja o motivo, aí é que vem depois a questão da consciência, falar, poxa, eu não falei eu te amo pro meu filho, pô, eu não perguntei como é que foi o dia do meu pai, o dia da minha mãe, como é que foi o dia de trabalho deles, como é que eles estão, a questão de um abraço entre família, não se tem mais. E esses valores que eu digo para você aqui sem medo de errar, primeiro, que se a gente não voltar de novo a resgatar esses valores, começar dentro de casa. E aí é questão de renúncia, né? Eu tenho falado, porque o discurso é fácil. Agora você pegar e você renunciar desses maus hábitos aí, esses maus costumes que tem afastado a família, a gente não vai conseguir, né, na verdade, começar a praticar essa mudança. Tudo passa pelo planejamento familiar, né? Mas a gente sabe que isso pouco é feito na prática. Muitas vezes as famílias se constituem sem um planejamento, sem uma idealização. Muitas conseguem aí produzir filhos maravilhosos, outras têm problemas e que são afetos a qualquer um. Qualquer um pode estar passando por isso. Muito se fala que marido e mulher não serão eternos, muitas vezes. Pai e mãe são para sempre. São para sempre. Essa relação de pais e filhos, essa convivência de pais e filhos, mesmo não estando mais vivendo juntos, é importante para a criança, para o adolescente, perceber, dentro dessa nova formatação, dessa nova versão, se manter o diálogo entre os pais. Nós estamos falando agora de pais que já não dividem o mesmo teto. A própria lei, Márcio, hoje ela é clara. Ela exige que pais separados, os filhos, tenham um período de convivência com os dois, ou seja, tenha duas famílias. Vamos supor, houve um caso de separação, onde tem alguns filhos que estão no meio desses fatos. Então, o que é que a lei exige? Exige que o filho fique 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Então, nessa exigência da lei, nessas mudanças da lei, é justamente para integrar a esses fatos, esses acontecimentos, porque o que ocorre mais hoje são separações, divórcios e mais divórcios, e os filhos ficam no meio daquela situação. Como fazer para que o filho não sinta uma ausência de um pai e de uma mãe? É o que a lei tem feito, essa aproximação, para que a criança tenha um lar na casa do pai e um lar na casa da mãe. Criado uma regra, então. É a regra na lei. Então, assim, com essa regra, procurar afetar o mínimo possível aquela criança, porque uma criança está num seio familiar, com o pai e a mãe, uma família ali presente, tem todas essas dificuldades que nós apontamos aqui, a falta do diálogo, todos esses programas oferecidos, todas essas barreiras. Você imagina numa separação. Então, a própria lei, ela procura aproximar. Então, mas não é só isso. Eu acho que quando você falou aqui do agente público contribuir, da situação familiar, como a gente apontou aqui, nada, Márcio, ao meu ver, a gente consegue de imediato. A gente precisa tentar. Por exemplo, se o poder público fizesse a sua parte, entendesse que a educação tinha que melhorar, investindo as escolas num período integral, as crianças tendo a oportunidade de ficar o dia inteiro na escola, onde ele, após o estudo, ele teria o complemento com as educações físicas, com o futebol, enfim, aquele complemento, ele já ajudava um pouco, unisse mais a família com a participação na escola, outros eventos, isso já ajudaria também. Então eu vejo que o poder público ele pode contribuir nesta forma, e não achar que o poder público tem que educar filho, não é por aí, mas pode contribuir. Auxiliar nesse momento, auxiliando em que a família precisa ir a campo para trazer o sustento. Exatamente. Então eu vejo dessa forma que o poder público poderia ajudar. E agora, cobrarmos hoje, com a evolução do século XXI, com a mudança, com tantas transformações, assim de imediato, acho que a gente poderia também investir, acreditar a longo prazo, de procurar acreditar que as famílias, com esse apoio do poder público, com essas separações, como a gente está fazendo aqui, que a própria lei procura unir, eu acho que a gente, ao longo prazo, a gente consegue trazer alguns valores de uma forma mais forte, mostrando para aquele pai, para aquela mãe que separou, que é importante o bem-estar do menor. Porque a própria lei defende o bem-estar do melhor, uma atenção, procurar os pais não entrar em conflito
deixando os filhos perceberem aqueles conflitos, isso é importante. Estamos chegando ao final desse terceiro e último bloco, sem dúvida, uma condição aí de estarmos produzindo mais uma edição deste ponto de vista com este tema, que é um tema muito importante, que é a família. Eu gostaria das considerações finais, a palavra para as famílias que estão acompanhando o programa nesse momento. Bom, mas primeiro eu quero mais uma vez agradecer, né, a participação aqui no Ponto de Vista, deixar um recado para a família, né, você que está aí assistindo agora. Primeiro, entenda que a gente falou aqui de casamento, primeiro que o casamento é sagrado, e quando a gente debateu essa questão de leis aí, então o casamento hoje banalizou, hoje tem contrato de casamento, não é mais aquela coisa onde Deus separa, onde Deus une, o homem não separa. Tem gente que esqueceu esses valores. Então, eu vou deixar esse recado para você que tem a família agora. Ainda é tempo do resgate, é tempo de você, na verdade, chamar o teu filho, chamar a sua filha, os filhos também que tiverem a oportunidade de estar assistindo, é vocês chamarem os pais, sentar numa sala num bom dia de domingo ou numa noite, depois das atividades da escola, do trabalho, é sentar, tentar trazer de novo, resgatar esse amor que se tem, porque a família é amor, a família é a base de tudo, a gente tem falado. Então fica a dica para você aí, para a juventude que está casando de maneira assodada, sem pensar, né? Isso não pode acontecer, o casamento é uma coisa séria, a família é muito mais séria ainda, você precisa resgatar e ainda há tempo. Ainda há tempo, o momento de você hoje chegar, você que está assistindo esse programa agora, é que fique essa dica, resgate a sua família, chame de novo o papai que está assistindo, a mamãe, chame os filhos, sentem e trate desse assunto, preze pela sua família, porque ninguém, na verdade, está preocupado com a sua família a não ser você mesmo. E a mudança, ô Márcio, vereador Doda, só pode, você que está nos assistindo, só pode acontecer, só pode partir de você, porque não adianta eu querer mudar a tua vida, o vereador Doda, o Márcio, o pessoal da técnica, não adianta. O que eu falo para você é o seguinte: seja sensato, chame, converse e resgate a sua família. Vigie no que está entrando dentro da sua casa, nas amizades, porque através de um bom diálogo tudo se resolve. Muito obrigado. Vereador Doda. Márcio, eu quero agradecer também essa oportunidade e encerrar a minha participação hoje neste diálogo, neste bate-papo aqui com o vereador Ivan, a todos os telespectadores, com você, Márcio, e todos aqui da TV, dizer que é fundamental para que você, jovem, você, filho, lembre-se deste bate-papo que estamos tendo aqui hoje, desta palavra respeito. O respeito aos pais é e tem que ser fundamental. Eu até hoje, até recente, meu pai faleceu com 80 anos, eu respeitava, Márcio, de todas as formas, de uma forma assim, se ele olhasse para mim eu já sabia o porquê que ele estava olhando assim, de alguma coisa errada que fizéssemos. E hoje a gente percebe uma certa falta de respeito de alguns filhos com os pais. Para você, jovem, filho que está ouvindo, lembre-se que o pai, quando chama atenção, quando dá um grito, quando o reprime, é porque te ama, é porque quer o seu melhor. E na maioria das vezes, Márcio, o filho não percebe isso. Não percebe a dor que o pai e a mãe estão sentindo com aquele algo errado que ele está fazendo, e ele está ali chamando atenção, mas está sofrendo. Quantas e quantas vezes eu não vi famílias aí sofrendo com aquele ato errado que o filho ou a filha está fazendo, mas não quer entender que aquele sofrimento que o pai e a mãe estão tendo, que aquela repreensão, chamar a atenção, aquele grito, às vezes até outras atitudes, é só pensando no bem-estar do filho. Nunca no mal, porque pai e mãe nunca quer o mal do filho. Ele quer o bem-estar, mas nem sempre alguns filhos escutam. Então você, filho, filha que estiver ouvindo, nunca fique com raiva do seu pai e da sua mãe, porque quando ele te reprime, chama atenção, dá um grito, é porque ele quer o teu bem-estar, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então agradeço, Márcio, essa oportunidade de estar conversando aqui, trocando ideia e passando para a nossa população alguns pontos de vista que é importante. Agradecendo a participação do vereador Doda, do vereador Ivan, agradecendo a sua audiência, a audiência da sua família, desejando a todos aí que participem conosco do próximo programa. Se mantenham na programação da sua TV Câmara de Cubatão. E até o próximo Ponto de Vista.